Raríssimas, raríssimos e raríssimas, boa tarde, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 11 de novembro de 2025, terça-feira, um dia absolutamente espetacular. Hoje eu fui caminhando e estava um céu maravilhoso e pássaros cantando, o que durou muito pouco porque a construção aqui em volta voltou à sua plena atividade, máquinas diabólicas, parece um transformer, umas coisas enormes, e quando eu fui almoçar aqui na vizinhança eu já fui com protetores auriculares. Eu confesso que eu, talvez por saber que meu pai acabou desenvolvendo uma surdez bastante, como hei de dizer assim, total, eu tenho um cuidado especial com a minha audição e eu acho que eu também sou um pouco sensível a ruído. Isso sempre foi uma coisa que me desorientou, ruído um pouco mais alto me tira um pouco fora do sério, mas quando eu saio aqui pela rua com essa construção, né, e de repente a gente vai almoçar ali na calçada, perto da rua, em frente a uma rua que infelizmente é uma subida, e subida implica engatar a primeira, etc. e tal, né, em muitos veículos ruidosos. Eu também almoço com protetores auriculares para manter um pouco a minha paz de espírito, e a gravação de hoje eu vou fazer o possível para tentar eliminar esse fundo relativamente infernal e bastante enlouquecedor da obra em volta. Hoje, infelizmente, não teremos passarinhos, quem sabe amanhã, quem sabe depois de amanhã, mas ontem eu acabei aproveitando, acho que uma brecha nessa barulheira vizinha, para gravar um vídeo para o Roda e Avisa. O Roda e Avisa é um outro podcast meu, na verdade é o meu primeiro podcast. Eu criei o Roda e Avisa em 2003. 2003, aliás, ele não nasceu exatamente como um podcast, porque na época não havia ainda, ou pelo menos a gente não conhecia, eu não conhecia ainda, a maneira de transformar esse tipo de publicação de áudio em alguma coisa que pudesse ser automaticamente importada para um aplicativo qualquer. Porque o podcast originalmente era assim, né? Você tinha ali um aplicativo que você cadastrava alguns podcasts que você gostava, e esse aplicativo automaticamente baixava isso cada vez que saía um episódio novo, né? Era assim, eu já estava publicando áudio no Roda e Avisa desde 2003, né, quando surgiu essa possibilidade de você criar essa automação usando RSS, algumas tags, etc. e tal. Eu adaptei o Roda e Avisa logo na sequência. Então é um podcast bastante antigo que ele nunca parou. E por que eu tenho dois podcasts? Porque o Roda e Avisa sempre foi sobre tecnologia, sempre foi sobre internet, sempre foi sobre o digital e como isso nos afeta, não é? E o Radinho eu criei faz quanto tempo? Faz uns 8 anos, já não lembro mais, né? Mas com uma outra pegada, para falar de tudo menos tecnologia, se possível. Falar de outras áreas, falar de arte, falar de história, falar de cultura, falar de ciência, não é? Coisas que realmente me interessam hoje muito mais do que qualquer coisa de digital. Eu ando com uma certa aversão ao rumo que as coisas tomaram, eu confesso. Mas ontem eu fiz um episódio, que eu vou dar o link aqui, como eu sempre dou o link para vocês, que dizia: aprendam com meu erro. Eu fui bastante confessional, assumi que realmente eu estou numa fase um pouco complicada, porque eu estou percebendo que não está funcionando, e os caminhos que eu segui relativamente nos últimos anos, né, relativamente, não sei de onde saiu essa palavra, mas os caminhos que eu adotei, meio por teimosia, meio por um pouco de ímpeto de querer fazer as coisas diferentes, realmente eles não funcionaram tão bem assim. Primeiro porque, em primeiro lugar, eu comecei essa história toda antes da era dos algoritmos, e os algoritmos mudam bastante o cenário, não é? Muda completamente, aí, entre aspas, a seleção natural do que progride, do que prospera, não é? E aí nem vou falar da entrada da inteligência artificial, que aí é a bomba atômica, é uma completa extinção, né? É um meteoro que matou os dinossauros. Mas acho que eu centrei bastante o meu episódio ali, no meu desconhecimento de como as pessoas funcionam. Na verdade, eu estava achando que se você trouxesse algum tipo de mensagem, algum tipo de conteúdo que fosse, parasse em pé, né, tivesse consistência, tivesse valor interno, ele faria algum tipo de sucesso, e com o tempo eu descobri que não é assim que as pessoas funcionam, né? Cada um tem uma tendência, faz parte da natureza humana,
né, você tem uma necessidade visceral de certezas, você vai acumulando algumas certezas ali, elas não precisam ser verdadeiras, elas não precisam ser lógicas, elas podem ser perfeitamente contraditórias entre si, completamente inconsistentes, mas tanto faz, esse pacotinho você vai preservar, porque ele funcionou até agora, e se funcionou até agora, vai continuar funcionando, e não se pensa mais nisso, né? Então esse é um aspecto da natureza humana muito interessante, e que, está lá o vídeo, caso vocês queiram me ver no momento confessional. O que é mais interessante aqui é que, por coincidência, eu recentemente fiz um post no LinkedIn mencionando, digamos assim, um certo desentendimento meu com o ChatGPT. Esses episódios do Radinho eu tenho, faz algum tempo já, ilustrado, eu sempre faço algum tipo de ilustração, alguma brincadeira com o logo do Radinho. Para quem não sabe, o logo do Radinho eu não inventei, aquilo é o Regency TR1, que é o primeiro rádio de bolso transistorizado da história, né? Eu tenho inclusive 2 exemplares aqui na minha casa, 2 originais. Pois bem, então eu falo, vou fazer alguma brincadeira com o logo do Radinho. E aí eu pedia para o ChatGPT, olha, ChatGPT, imagina o logo do Radinho transformado em uma casa de passarinho, imagina, eu fazia os pedidos mais sem pé nem cabeça, e o ChatGPT sempre me surpreendia, muitas vezes de prima, ele vinha com alguma coisa que eu achava maravilhoso e vamos que vamos. De uns tempos para cá, ele começou a ficar, como é de dizer assim, quase que kafkiano, né? Se pede alguma coisa e fala, bom, mas antes de eu começar, eu quero saber se vai ser com um tom mais sombrio ou com um tom mais alegre. Aí você responde e fala, agora vai. Eu falo, não, mas é mais alegre no sentido de fotorrealismo ou uma coisa um pouco mais estilizada? Estilizada. Mas estilizado no sentido... E aí você entra num labirinto, né, numa areia movediça de perguntas e respostas, e ele não gera imagem nenhuma. Chega num certo ponto que aconteceu várias vezes já, não sei se já aconteceu com você, e eu implorei, falei, pelo amor de Deus, não me torture, eu só preciso de uma imagenzinha. Ah, não, eu vou mandar para você agora mesmo, e não manda nada. O que é um sinal de que a inteligência artificial, para mim, pelo visto, subiu num outro patamar, né, que finalmente ela chegou no nível da teimosia artificial. Mas brincadeiras à parte, eu comentei isso no LinkedIn, e para mim algumas coisas não me surpreenderam, né? Normalmente quando você coloca algum questionamento de uma ferramenta para um nerd ou para alguém que é da área envolvido, ele normalmente vai dizer, não, mas isso é culpa sua, ou então isso você pode, então usa o outro. Eu falo, não, a questão não é usar o outro, a questão não é como eu me viro, a questão não é como é que eu dou um jeito, a questão é, só estou apontando aqui que isso tem uma falha intrínseca, não é? Você está lidando com um interlocutor que ele pode surtar sem mais nem menos. Amanhã ele não vai ser como hoje. Mas o que é mais interessante disso, é por isso que eu estou me estendendo um pouco nessa conversa, porque isso, para mim, traz à tona algo que está cada vez mais claro para mim, que o que acontece hoje com o ChatGPT, e também com muitíssimas outras tecnologias, por exemplo, se eu pensar como o meu pai ou a minha sogra lidavam ou lidam com um controle remoto, para eles um controle remoto é quase uma varinha de condão, né? Eles não são de exatas, né, são de humanas, então o controle remoto é uma coisa que faz coisas muito estranhas, né, faz coisas incríveis, é praticamente mágica, e pelo amor de Deus não toque em algum outro botão, porque as coisas podem tomar um rumo que eu não sei reverter, né, e aí eles vão brigar com qualquer um que aperte sem querer alguma coisa, porque isso é o caos. Você só pode apertar alguns botõezinhos, ainda mais que normalmente a legenda está toda em inglês, né, então aquilo acaba desenvolvendo uma relação meio mágica, né? O que tem ali dentro é uma coisa incompreensível, é uma caixa preta. Eu acho que eu entendo, eu faço esses rituais, eu vou seguir um ritual, esse ritual funciona, não é? E o que é muito curioso, que além do controle remoto, obviamente, eu estou percebendo que muita gente, ainda mais gente da área, o que eu percebo é que é uma caixa preta, certo? Nem os próprios criadores sabem muito bem como eles funcionam. Eles tentam colocar algum tipo de salvaguarda, algum tipo de política, algum tipo de regra, mas, na verdade, aquilo é absolutamente opaco e ninguém sabe exatamente como funciona. Você pode tentar fazer uma engenharia reversa, mas, por enquanto que eu saiba, ninguém consegue entender. Então, mesmo quem faz, pelo menos é o depoimento que a gente lê por aí desses caras, eles não sabem o que está acontecendo, né? Eles não sabiam que, de repente, um LLM ia conseguir falar outros idiomas, ou que ele ia conseguir resolver problemas de lógica ou problemas de matemática. Falei, cara, a gente não tinha ideia que ele ia funcionar assim. Então, mas
por outro lado, um usuário, mesmo usuários que são nerds, não é, eles acabam caindo numa tentação que é humana, demasiadamente humana, que é diante de alguma coisa que é absolutamente incerta, né, você começa a fantasiar alguma certeza, você começa a fantasiar como aquela coisa funciona, você começa a criar algum tipo de delírio organizado sobre como aquilo... a gente já tinha vivenciado, não sei se vocês são da área, mas quando surgiu o Google e a pergunta é, puxa, algumas coisas aparecem em primeiro lugar, eu quero aparecer em primeiro lugar também, como é que eu faço? A questão é que o Google é uma caixa preta, até hoje não porque seja não, é porque é um segredo. Eles mantêm segredo do algoritmo. É um algoritmo. Um algoritmo significa que ele sempre funciona da mesma maneira. É uma programação com pesos e, né, com algum tipo de ajuste para cá, ajuste para lá, mas é uma máquina. É realmente uma máquina, é um relógio, ele funciona de uma maneira lógica. Não é? O problema é que a gente não sabe, isso é segredo de Estado, mas isso não impede que profissionais da área tentem adivinhar por engenharia reversa o que funciona, o que não funciona, e vão dar aula, vão escrever livro, vão vender consultoria, vão cobrar pelos serviços, quando na verdade eles estão fantasiando, às vezes fantasiando pelo menos com um pouco de evidência, né, tentativa e erro sobretudo, mas você está tentando adivinhar como aquela coisa funciona. Você não sabe completamente porque você não trabalha no Google, certo? Certo. Agora, quando a gente vai... Então, é normal que você encontre pessoas ali falando, não, o que você teria que fazer é isso, água benta, não sei, dá 3 pulinhos. Ok, né? Mas no caso do ChatGPT, e agora eu não estou falando aqui do ChatGPT, eu estou falando aqui da natureza humana, que é o que me interessa mais. Eu estou percebendo que muitas pessoas estão desenvolvendo a mesma como hei de dizer assim, a mesma estratégia para tentar lidar com alguma coisa que é imprevisível, que é fantasiar que ela tem alguma lógica. Isso, aliás, é muito comum em tiranos, tiranos como Hitler era um cara imprevisível. O Trump é completamente imprevisível porque ele é louco. O Bolsonaro é completamente imprevisível. Então, quem está em volta ali, tentando ter um pouco mais de status, quem está tentando pegar um pouco de alguns favores desses líderes insanos, eles, puxa, como é que eu agrado esses caras? Então eles começam a fantasiar o que esses caras realmente gostariam. Então aí você vai ter uma camada de puxa-sacos ali, que na verdade vai achar que eles sabem, que eles têm a chave do que agrada o tirano de plantão, né? E eles vão começar a agir de uma maneira às vezes muito pior do que os próprios tiranos seriam capazes, mas é que eles estão tentando justamente eliminar a própria incerteza. Eles estão delirando, eles estão fantasiando o que foi assim que o nazismo, na verdade, acabou sendo tão atroz, né? Já não bastava a atrocidade do Hitler, as pessoas embaixo, né, falam, nossa, eu acho que ele vai gostar se eu fizer tal coisa, cidadãos também, eu acho que eu vou ser um bom nazista se eu espancar qualquer judeu que eu encontrar na rua. Então, isso cria uma certa proatividade independente, né? Um empreendedorismo da loucura, porque simplesmente as pessoas não conseguem lidar com a incerteza. Você preenche, você tapa buracos. Lembre-se que acho que uma das coisas que a gente vem aprendendo ao longo desses anos todos no radinho, que o coitado do cérebro, ele não sabe... Ele não tem um acesso direto à realidade, ele está sempre atrasado, né? Ele tenta adivinhar como a realidade funciona e ele é uma máquina preditiva, ele está sempre, o que você vivencia agora como presente é o que o cérebro acha que estaria acontecendo se ele não tivesse atrasado, né? Então o teu cérebro é uma máquina preditiva, ele faz isso o tempo todo, ele tenta enxergar lógica onde não tem, ele vai achar que choveu porque você vestiu uma calça branca, ele vai achar que o Brasil perdeu a Copa do Mundo porque a cerveja estava quente, né? Você vai começar a ver padrões onde não existem. Eu nem vou falar aqui de divindades, é lógico, né? Nem precisa, porque também, óbvio, está cheio de sacerdotes por aí dizendo que eles entendem ou que ouviram, sei lá o quê, ou que são, né, profundos conhecedores de uma divindade. Eu nem vou falar se é existente ou não, tanto faz, mas que é absolutamente opaca, ela não passa fax, não passa, né, é de uma profunda imprevisibilidade, né, porque não tem lógica nenhuma, por que alguém é mais bonito, alguém é mais feio, né, por que alguém ganha na loteria, os outros perdem, e aí, diante
diante dessa incerteza gigantesca, as pessoas vão inventar, inclusive, divindades. Então, realmente é muito curioso, porque a gente está vendo agora o auge da tecnologia, né, da nossa geração, está sendo divinizado, está sendo tratado como uma entidade em que, de repente, você é um iniciado e você pode falar a respeito, quando, eu insisto, nada garante que no dia seguinte o ChatGPT, como aconteceu comigo, surte, vire uma pessoa, uma entidade completamente diferente daquilo que ela era antes. Mas, de novo, eu volto para essa questão da nossa necessidade de certeza. Né? Me dá uma certeza, por favor. Ela não precisa ser verdadeira, ela só precisa ser uma certeza. E como que a gente sabe se uma certeza ela realmente vale a pena, qual certeza você escolhe? Normalmente a gente vai atrás de algumas coisas que são carisma de quem fala, se o cara está bem vestido, se ele tem um vozeirão, né, se ele é reconhecido, se ele tem um título, se o cara falou, está falado. Porque não dá tempo de todo mundo averiguar se aquela certeza funciona ou não. E eu estou, desculpa, é uma grande elucubração aqui, mas eu estava ouvindo ontem uma entrevista do Sean Carroll com um cara, como é que é o nome dele? Plim, plim, você foi poupado de 30 segundos de silêncio enquanto eu procurava aqui no aplicativo como é que é o nome do outro cientista. Ele chama Andrew Jaffe. Eu acho que ele foi um colega do Sean Carroll, é o apresentador do Mindscape, um podcast magnífico sobre ciência. E esse Andrew Jaffe também tem uma formação parecida, ele também é um astrofísico, etc. e tal. Mas ele estava falando sobre uma coisa que é muito interessante, que até para a gente rever um pouco a maneira como a gente enxerga a ciência. A ciência não traz certezas, a ciência não traz verdades. Como a gente já falou inúmeras vezes aqui, a ciência parte do princípio que o conhecimento que a gente tem é incerto. Né? Ele não é 100% correto, ele tem uma margem de confiabilidade e que, de repente, você pode melhorar essa história. É ao contrário de outras disciplinas, onde você tem livros sagrados que, se você, por acaso, rasgar uma página, você provavelmente é decapitado em público. Não. Tudo na ciência pode ser melhorado, tudo pode ser avaliado, tudo pode ser questionado, porque a ideia é que o processo de construção do conhecimento é um processo contínuo, né? Então, a gente tem uma questão que é muito interessante aqui. Embora a ciência muitas vezes use a matemática e a matemática passe essa impressão de ser uma coisa exata, precisa, perfeita, etc. e tal, na verdade, a matemática é usada em modelos da realidade. Modelos são hipóteses que a gente faz sobre o funcionamento. Né? O Aristóteles tinha uns modelos um pouco estranhos da realidade. Né? Segundo ele, o fogo sobe para cima porque, na verdade, o gás quer estar lá em cima, as coisas caem no chão porque as coisas querem estar no chão. Né? Então, é sempre o estado final. Então, era um modelo completamente delirante. Infelizmente, durou muito tempo, né? Esse tipo de mentalidade, sobretudo em círculos religiosos. Mas, veja, quando Newton resolveu tentar entender, né, já tinha um monte de gente pensando aí como que as coisas funcionam no universo, no céu. Você teve Galileu, você teve Copérnico, você teve Kepler, cada um descobrindo coisas diferentes, avançando, né, reconhecendo que o que a gente sabia até então era incompleto, vale a pena avançar um pouquinho. E o que o nosso amigo Newton fez, ainda mais porque ele tinha um talento matemático extraordinário, foi, olha, vamos fazer o seguinte, Aristóteles, você está errado, né? As coisas não é que elas querem parar, né? O objetivo final não é o repouso. Se você não tiver nada para atrapalhar, a hora que você empurra alguma coisa, ela não para nunca mais. Ela só vai parar se alguma coisa atrapalhar. Né? Se alguma coisa atrapalhar, inclusive, eu sei como que essa intervenção, né, como essa mudança, ela acontece. Eu consigo fazer matematicamente. Então, quando você tem uma massa, né, se de repente ela mudou a velocidade, ou seja, ela acelerou, é porque uma força fez ela acelerar. Se não tiver força nenhuma, ela não acelera. Se tiver uma força, ela acelera. E eu tenho essa equação muito simples aqui, que é força igual a massa vezes a aceleração. Está aí, um modelo bastante singelo, né, mas que deu origem a uma revolução. Né? Para quem aqui estudou engenharia, 99% das coisas se resolve com física newtoniana. Você manda um foguete para a Lua com física newtoniana, não tem problema nenhum. Você manda um foguete até os confins do sistema solar
com física newtoniana. Essas equações funcionam. E aí ele pegou e estendeu isso para tentar explicar uma coisa que era completamente misteriosa, que era, sei lá, por que a Lua não cai em cima da cabeça da gente, né? Por que a Terra não cai dentro do Sol? Perdão, me enrolei aqui. Ele acabou propondo um modelo que é o modelo de Newton da gravitação universal, que é um modelo também matemático, a matemática é simples, e é um modelo que, uau, com resultados incríveis. Mas vamos lá, é modelo. A matemática pode ser maravilhosa e perfeita, mas você tem a realidade. A realidade é igual ao modelo? Não, a realidade nunca é igual ao modelo. O modelo é uma aproximação. Ele funciona até a página 3. Né? A hora que, de repente, você vai para alguns problemas, umas situações um pouco mais diferentes, veja bem, a física newtoniana não funcionava mais. Por que será? E aí vem outro cara também, que nem preciso falar quem é, que é o Einstein, que ele está juntando várias coisas, Maxwell, várias descobertas por aí, e ele tem uma intuição e ele fala, olha, desculpa, a gravidade não é exatamente uma força, ela é uma distorção do espaço-tempo e blá, 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 e assim vai. Né? O que é muito interessante é que esse modelo do Einstein se mostrou, nossa, com uma precisão extraordinária. Você consegue explicar tudo e mais um pouco. Né? E a gente não cansa de descobrir, inclusive, outros fenômenos, outras explicações, outros fenômenos que a gente nem podia imaginar, mas que o próprio modelo prevê. Mas, de novo, o modelo é um modelo. E um modelo, ele tem, ainda mais em física ou em ciência, quer dizer, você nunca sabe um valor exatamente. Você sabe de uma maneira aproximada, certo? Então, se você sabe de uma maneira aproximada, todas as coisas você sabe de um jeito mais ou menos aproximado, na hora que você faz as contas todas, desculpa, isso tem uma margem, você tem aí uma incerteza. E a incerteza faz absolutamente parte, e aí eu volto para o ChatGPT. Isso é uma coisa que eu sempre me ressenti, né, já venho falando em público, a público faz bastante tempo, que ele passa a impressão de que a resposta dele é certa. Ele está tentando comunicar certezas. Por quê? Porque ninguém ensinou para ele nada, ele aprendeu com a gente e ele aprendeu, bom, se ele aprendeu com as pessoas, ele aprendeu que nada mais importante que a certeza, mesmo que seja falsa. Né? A certeza de uma crença, mas a crença pode não ter o menor sentido, o menor cabimento, mas então ele passa a certeza, ele dá uma resposta como se ela fosse certa. Né? Ele, se tivesse uma mentalidade um pouco mais científica, ele fala, olha, a gente pode dizer que o resultado é esse aqui, com mais ou menos 90% de confiabilidade nesse resultado. É mais ou menos como pesquisa eleitoral. Tem sempre, olha, o cara está com 30 pontos ali, mais ou menos 3. Mais ou menos 3 porque, cara, tem uma incerteza inerente. Por que tem uma incerteza inerente? Primeiro, porque a gente nunca sabe as coisas no último detalhe, não tem, né? A segunda questão, em algumas disciplinas como física quântica, porque a própria física quântica, ela vive da incerteza, né? Você tem aquelas funções de onda, você nunca sabe com precisão. Aliás, não tem como saber com precisão, porque tem ali uma lei, né, de Planck dizendo que, olha, não tem como você saber exatamente algumas coisas. Se você sabe isso com mais precisão, você vai ter que ter mais incerto ali, mais certo aqui. Então, é muito curioso, de novo, porque eu acho que essa coisa da ciência pode parecer para muita gente frustrante. Eu quero uma resposta certa, eu quero saber como as coisas são, eu quero ter uma certeza, por favor me dê uma certeza. Então você quer uma certeza, vai falar com um padre, vai falar com um bispo, né, vai falar com um vidente, vai falar com um astrólogo, mas se você está falando com alguém que realmente leve em conta, né, que o quanto a incerteza faz parte de absolutamente tudo, o cara fala, olha, tem 60% de chance, é como se fosse um diagnóstico médico. Né? Ele não vai dizer quanto tempo você vai ficar vivo, não tem como. E eu acabei descobrindo uma coisa interessante, faz alguns anos que eu nunca gostei muito de estatística, eu fiz um tempo de exatas, mas estatística e probabilidade sempre me deu dor de cabeça, é uma coisa que não é muito natural para mim. Outras partes da matemática tudo bem, mas realmente estatística e probabilidade me deixam meio tonto. Né? E tem uma questão interessante, porque, sei lá, se eu jogar uma moeda para cima, qual é a chance que dê cara ou dê coroa? Você vai falar 50%, certo? Isso é a probabilidade. Como é que você sabe? Não, porque se você jogar a moeda 1 milhão de vezes, vai dar 50% para lá e para cá, né? Quanto mais você jogar, mais vai se aproximar desse resultado.
Ah, tá bom, mas nada impede que se eu jogar 10 vezes seguidas, de cara, 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 é perfeitamente possível, né? Mas, não, mas veja, 50% de chance é o que a gente... Isso é uma maneira de pensar que é chamada de frequencista. Eu não sabia, que é o seguinte, olha, a gente só vai saber alguma coisa depois que a gente repetir muitas vezes. Depois que a gente repetir muitas vezes, a gente consegue dizer mais ou menos com que confiança isso vai ou não acontecer. Acontece que muitas coisas a gente não consegue repetir muitas vezes, né? A nossa vida a gente só vive uma vez. Aliás, a vida até agora, que a gente saiba, se aconteceu em algum outro lugar, a gente ainda não sabe, né? Aliás, a gente só sabe um tipo de evolução da vida, de repente poderia haver outras. Então, várias coisas não tem como jogar 500 vezes, né? Eu sei que o Mark Zuckerberg e outros desses cretinos falam, não, a gente tem que quebrar as coisas rápido, e quebrando até acertar. Né? É por isso que a nossa vida é um absoluto inferno, porque os caras pensam assim. Mas tem um tipo de pensamento que talvez, inclusive, seja a base de como a nossa própria cognição funciona, que é reconhecer que você tem um conhecimento limitado, né, e que esse conhecimento limitado pode ser melhorado. É o que é chamado de estatística bayesiana, alguns de vocês aqui já devem ter visto. Então é assim, olha, primeira vez que eu estou fazendo isso, olha, eu acho, a minha crença é que vai ser 60% de chance de que isso aconteça. Você tem uma crença inicial. Aí você faz o experimento uma vez, aconteceu, né? Ok, então minha confiança aumentou um pouquinho. Eu vou jogar 20 vezes a mesma coisa, aí a minha confiança pode aumentar ou diminuir, você vai ajustando um pouco a sua confiança. Né? Por exemplo, um filósofo como Hume já dizia, olha, não é porque o sol nasceu todo santo dia faz não sei quantos mil anos que a gente se lembra, né? Não quer dizer que ele vai nascer amanhã. Né? Veja, tudo bem, mas é que isso já virou uma certeza tão grande, por quê? Porque a nossa confiança foi se reforçando cada vez mais. Muito provavelmente os neurônios do teu cérebro funcionam assim. A primeira vez, sei lá, se acontece igual de novo, e de novo, e de novo, e de novo, isso vai reforçando, isso acaba virando uma convicção maior sobre como as coisas funcionam. O que não quer dizer que seja exatamente assim que as coisas funcionam, porque nada impede que, sobretudo quando a gente está numa sociedade que muda o tempo todo, que de uma hora para outra suas convicções não precisem ser revistas. Né? Quem é uma pessoa intelectualmente honesta, humilde, inclusive, ela percebe, nossa, as minhas certezas não funcionam mais, eu preciso ajustar as minhas certezas, né? Eu preciso rever as minhas certezas. Aliás, muita gente, tem cientistas que dizem que a gente sonha, não porque o seu inconsciente quer passar alguma mensagem, porque o além quer te passar uma mensagem, porque o futuro quer te passar uma mensagem. Não, é simplesmente o cérebro tentando ajustar as convicções que ele tem. Porque ele tem já modelos bastante maduros, que aliás ficam cada vez mais engessados quanto mais você vive, né? Mas aí algumas coisas acontecem no dia a dia e o cérebro se pergunta, plim, plim, graças ao milagre da edição, vocês foram poupados de um súbito acesso de tosse, mas o cérebro o tempo todo, ok, eu construí esse modelo, eu acho que é assim que funciona, e aí, aconteceu uma coisa diferente. Será que isso vale a pena mudar o modelo, sim ou não? E aí, provavelmente, num sonho, você vai ficar simulando essa situação para ver de que maneira isso se encaixa ou não. É uma das explicações possíveis para sonho. É lógico que não é tão romântico, né? Não quer dizer que a sua avó tem alguma coisa a dizer nesse dia de hoje em especial. Não, provavelmente é o cérebro ajustando justamente as suas probabilidades. De qualquer maneira, eu achei muito interessante essa conversa do Sean com o Andrew, porque foi justamente sobre algo que dificilmente a gente pensa na ciência como isso, né? Como você tentando simplesmente construir modelos melhores. Nenhum modelo é exatamente perfeito, nenhum modelo é exatamente como a realidade funciona, é uma aproximação, né? Essa aproximação tem um grau de confiabilidade, né? E esse grau de confiabilidade você pode calcular, você tem estatística para isso, tem curvas, sei lá, curvas gaussianas, um monte de coisa. Mas é legal porque isso não é natural, isso não é talvez confortável, isso não dá consolo, né? Isso não dá, não é assim que muitas pessoas funcionam, é muito comum que a gente queira, por favor, algum tipo de certeza. Não, as coisas sempre foram assim, elas sempre vão ser assim. Né? Eu acabei de ouvir isso hoje, inclusive, não, porque na minha idade eu já aprendi que, eu falei, bom,
nada impede que amanhã você mude de ideia, né? Aliás, você aprendeu, quem disse que isso é uma verdade, de repente é uma verdade dentro da sua trajetória. De repente esse é um modelo que, se você for na casa do lado, no bairro do lado, na cidade do lado, ele já não funciona tão bem. Mas mexer com isso, questionar isso é realmente comprar uma briga, porque é quase a identidade de cada um de nós. São esses modelos que a gente constrói e que a gente acaba incorporando com a gente mesmo, né? Hoje, num certo ponto, numa conversa ali com os colegas, alguém falou, não, eu não gosto disso porque eu sou de Escorpião. Ok. Ok, não tenho nada a dizer a respeito. Ok, muito bem, eu sou de Libra, parece, mas eu não sei exatamente o que isso quer dizer. Mas deixa para lá. Aliás, nem sei se eu nem falei meu signo também, porque provavelmente a hora que eu falasse, seja lá qual for o meu signo, né, isso provavelmente ia trazer um pacote gigantesco de coisas pré-concebidas que a pessoa ia começar a enxergar em mim, embora eu mesmo não me reconheça. Né? Então, tudo isso eu estou falando aqui, abrindo o coração, como sempre, porque são aprendizados que eu estou devagarinho reconhecendo e aprendendo sobre a natureza humana, sobre as nossas limitações, sobre, né, do que a gente é capaz, do que a gente não é capaz, como é que a gente funciona. Né? Então é muito interessante, inclusive, quando os dois lá, o Shankar e o outro lá, estavam falando sobre, bom, o que é o universo, como é que a gente modela o universo. A questão como é que a gente modela o universo segundo a nossa perspectiva humana, com os sentidos que a gente tem, né, com o tempo que a gente vive. Né? Você está criando leis que não são exatamente o universo em si, né? Essas leis são leis de como a gente percebe o mundo. Né? Talvez se a gente fosse uma outra criatura, não estou dizendo que tem outras dimensões invisíveis, pelo amor de Deus, não. Né? Mas é muito curioso, porque eu vou pegar carona agora. A Sabine Rosenfelder, que é aquela física que a gente está sempre comentando, ela fez um vídeo muito interessante sobre um paper que saiu agora, tentando provar que o universo não é uma simulação de computador. Parece Matrix, claro, não sei se alguém ainda lembra do Matrix, né, que a realidade que a gente vê pode ser, por que não, uma simulação num supercomputador. Porque se existem leis da física, uma lei da física você pode encarar inclusive como um algoritmo. Um algoritmo funciona sempre do mesmo jeito em qualquer lugar. É uma lei da física também. Então, de repente, a ciência está descobrindo os algoritmos, né, que estão por trás de uma grande simulação. Mas é lógico que isso suscita várias perguntas. Simulação, quem está simulando quem, né? Quem está simulando? Existe então alguma alienígenas brincando com a gente? Né? Em que tipo de equipamento se roda uma simulação desse tipo? Né? Mas aí o que acontece é que cientistas acadêmicos estão tentando mostrar que não é possível que isso seja uma simulação. Não é possível, e ele vai colocar... Aí eu não vou entrar nos detalhes, porque ele vai entrar no teorema de Gödel. Gödel foi um matemático genial, bastante maluco, inclusive, se eu não me engano ele se matou, que dizia que, veja, a gente encara a matemática como uma coisa perfeita, fechada, eterna, mas é perfeitamente possível, em matemática, você fazer uma afirmação perfeitamente consistente do ponto de vista matemático, mas que você não tem como provar se é verdadeira ou falsa. Ups, isso foi uma bomba, né, na visão que a gente tinha da matemática, porque a matemática parecia aquela coisa platônica, maravilhosa. Tá? Como assim a matemática vai ter algum tipo de incerteza dentro dela? Deveria ser o máximo da certeza. Eu falei, lamento informar, azar o seu, se não gostou, paciência, porque realmente você pode fazer uma frase... Você pode até falar, como se eu falasse para vocês, eu estou mentindo. Peraí, se eu estou mentindo, então, pera um instante só, se eu estou mentindo, então eu não estou mentindo, porque se eu estivesse falando a verdade, aí você pode entrar num loop, no fundo você não sabe, né, o que eu quero dizer, se eu estou mentindo ou não. Né, mas em matemática também você pode criar uma afirmação que também é insondável, e aí a ideia é que se o mundo é uma simulação, então, bom, em suma, eu não sei. Eles estão tentando provar que isso não é uma simulação. Ela meio levou a sério, não muito, mas, de novo, é muito interessante, porque é você levar ao extremo a ideia de que o mundo é um modelo, só que a gente esquece que modelos são tentativas. Nunca você vai ter um modelo, ainda mais porque, isso é muito interessante, porque você tem situações, você tem problemas, né, que você pode imaginar, que não é possível você transformar aquilo num modelo e saber o que vai acontecer, porque
na verdade, daria tanto trabalho que é mais fácil ficar sentado esperando para ver o que acontece. Porque o trabalho para você rodar, ou simular, ou resolver, é tão colossal que isso não é possível. Aliás, eu até vou fazer aqui um comentário curioso. Veja, eu não sei se vocês tiveram o desprazer, o infortúnio de ter que estudar termodinâmica em algum momento da sua vida, mas acontece o seguinte, né? Você pega lá um gás dentro da garrafa de Coca-Cola, que seja, tanto faz, um gás no cilindro do seu motor, um gás estomacal, tanto faz. Né? Um gás são quantidades absolutamente bíblicas, colossais de moléculas de lá para cá, certo? Como é que você sabe como é que um gás vai se comportar? Você vai ter que pegar molécula por molécula e saber, olha, para onde você está indo, como é que você está indo, como vai você, tal. Se você for perguntar, isso vai ficar absolutamente louco, né? Até o momento que você descobre que não precisa saber cada uma, você pode fazer um modelo, falar, olha, é o seguinte, o que importa aqui num gás é a temperatura e a pressão. Se eu sei a temperatura e a pressão, dane-se o que as partículas estão fazendo, dane-se, tanto faz, porque o que importa é que é a média. Em média, você sabe, se você souber a temperatura, sabe a pressão, se souber a pressão, sabe a temperatura, e dane-se. Então você resolve, sei lá, 10 a 23 moléculas, uma quantidade simplesmente astronômica, bíblica, com uma equaçãozinha ridícula, você sabe como é que funciona tudo, né? Como é que funciona uma seringa, como é que funciona o motor, como é que funciona a sua pressão sanguínea, porque esse é um modelo muito poderoso que consegue condensar, que consegue comprimir, né, uma realidade que é absolutamente indócil numa coisa simples, mas nem sempre isso é possível. E aliás, falando nisso, eu já estou falando tempo demais, você já deve estar entrando em coma, mas falando em comprimir, descomprimir, pressão, um vídeo muito interessante sobre humanos com superpoderes, superpoderes genéticos, inclusive, porque, veja bem, a história da humanidade não é única, né? Tem culturas que, de repente, foram morar no altiplano andino. Eu acabei de voltar de lá recentemente. Você tem pessoas que foram morar no deserto de, sei lá, Nevada. Você tem pessoas que foram morar na Islândia, no Ártico, vai falando, nos lugares mais difíceis possíveis e lugares que são inóspitos, que, de repente, não tem comida. E o programa é justamente sobre como que a genética está descobrindo as adaptações específicas de cada cultura ao seu ambiente. Então, uma situação parecida, como, por exemplo, Tibete, os caras estão a milhares de metros de altura. Os Andes também estão a milhares de metros de altura. Os andinos estão muito bem adaptados à falta de oxigênio. Não é? E os tibetanos também estão muito bem adaptados geneticamente. Só que cada cultura, cada povo desse, cada etnia dessas, desenvolveu uma mutação diferente. No caso do tibetano, se eu não me engano, eles têm um metabolismo, todos eles têm, as duas culturas, os dois povos têm o pulmão maior, justamente para absorver mais oxigênio, né? Mas como é que se lida com a escassez? Né? No caso dos tibetanos, eles desenvolvem uma mutação que reduz a sua necessidade de energia. Eles aproveitam melhor, eles funcionam de uma maneira mais lenta. Ótimo. Agora, no povo andino, a mutação foi diferente, eles aumentam a pressão cardíaca, eles aumentam o número disso, aumentam o número daquilo. São duas soluções diferentes que aparentemente funcionam. Eles vão falar, por exemplo, de quem vive no Ártico, como é que o cara sobrevive a uma temperatura tão baixa, também é uma mutação, a gente consegue identificar o gene, que provoca uma que eles chamam de termogênese. Normalmente, quando está com muito frio, você treme. Você treme porque é o corpo acionando o músculo. Quando você aciona o músculo, você treme e o músculo gera calor, você passa menos frio, você está queimando energia. No caso desses povos que vivem em alguns lugares, você tem uma mutação que você consegue produzir mais energia térmica sem tremer. É um outro processo diferente. Vai falar das mulheres mergulhadoras na Coreia, vai falar inclusive de uma região na Argentina onde a água contém arsênico. A tolerância humana ao arsênico é muito baixa, né? 10 microgramas, sei lá o que, por litro, né? Do 10 miligramas, sei lá, já não sei, é um número baixíssimo. Acontece que nessa região, que é habitada há milhares de anos, é 5 vezes maior a concentração, é 50, whatever, né? A questão é como é que as pessoas não morreram. Na verdade, tudo indica que muitos morreram, né? Provavelmente a população que foi para lá tinha várias mutações. Uma dessas mutações fazia com que eles fossem capazes de metabolizar, de metilar o arsênico e transformar em alguma outra coisa menos ofensiva. Então, quem tinha essa mutação sobreviveu e se reproduziu.
seleção natural ao vivo e a cores, né? Foi essa a questão. O cara já tinha uma mutação, quem não tinha passou mal, morreu, não criou descendentes. Isso na Argentina. Nas Ilhas Samoa, que é uma região que também tem precária, você não tem muita alimentação, eles geneticamente desenvolveram a capacidade de simplesmente aproveitar todas as calorias possíveis e imagináveis do pouco alimento que eles têm. Então, são hiper eficientes no consumo dos alimentos. Adivinha o que acontece quando chega o homem branco, quando chega a modernidade? A comida é super calórica, esses caras acumulam como se não houvesse amanhã e eles se tornam morbidamente obesos. Por isso que você vê aqueles povos na Samoa, no Pacífico, que são gordíssimos, não é porque eles têm alguma falha de caráter, não é porque eles não têm autoestima, é porque geneticamente eles aproveitam mais o alimento do que outros. E assim vai, tinha outras mutações ali genéticas que para proteger da malária. Então, veja, isso é muito interessante porque a gente volta para uma questão, inclusive, de AI, que é o seguinte, vamos imaginar que você estivesse mapeando o genoma humano. Não é? Se você mapear só quem estuda em Stanford, ou só quem são as pessoas brancas, ou só quem são as pessoas europeias, você pode estar chegando a conclusões, ou a medicamentos, ou a tratamentos que não vão funcionar para quem tem uma genética diferente. Por isso que é muito importante a questão da diversidade nos dados, a diversidade, alguma coisa que seja representativa, porque não somos todos iguais, porque cada um cresceu num lugar diferente, a natureza tomou o seu rumo de uma maneira bastante criativa, então isso implica a necessidade da gente ter diversidade nos dados. Eu tinha mais algumas histórias para contar, mas hoje simplesmente eu falei demais, mil perdões, é que eu estou tentando processar e fazer as pazes com a maneira como nós funcionamos, inclusive com essa felicidade incrível, que a gente defende com unhas e dentes, de uma maneira feroz, inclusive, podendo inclusive matar os outros, a maneira como a gente defende as nossas certezas, mesmo que elas sejam completamente furadas. Raríssimas, raríssimos e raríssimos, agradeço imensamente a companhia de vocês, a paciência com os meus devaneios. Cuidem-se, por favor, e boas incertezas, e amanhã estamos de volta.